A montagem de uma lente agora numa armação de fio de nylon. Aqui nós temos a receita, vocês podem observar, eu peguei um olho direito como esférico e um olho esquerdo com uma lente esférica cilíndrica. Isso aqui é uma montagem que a gente chama de visão simples. Por quê? Porque ela não é bifocal nem multifocal. Primeiro passo da montagem, nós vamos fazer a preparação do molde. Como nós temos na armação as lentes de apresentação, que eles chamam, nós vamos usar essas mesmas lentes como molde. Nós vamos preparar ela. E o primeiro passo que nós temos que fazer é, pelo fato da lente ser cilíndrica, nós temos que ter uma orientação para a posição de eixo. E essa orientação, a gente faz um risco na horizontal. Mas esse risco não pode ser aleatório, ele tem que ser na perfeita horizontal. E aí, para isso, nós usamos o lensômetro. A armação é meio pequena aqui, mas vai dar certo. A armação ela deve descansar na mesa, ela não pode ficar torta, nem para cima, nem para baixo. Ela tem que estar perfeitamente descansada na mesa do lensômetro. Aí a gente carimba. Não é necessário esse carimbo ser exatamente no meio. O que nós precisamos aqui é que ele esteja na horizontal, somente isso. Opa, levantou aqui. Dá para observar que aparece o carimbo do lensômetro. Certo? Agora nós pegamos um pincel atômico, reforçamos ele. Pode ser um ponto só de cada uma das lentes para a gente poder traçar entre as duas. Coloca a régua exatamente nos pontos do lensômetro e traça o risco. Observem que eles estão na horizontal perfeita. Eles ficaram para cima, bem acima do centro geométrico da armação, mas isso não quer dizer. A altura a gente vai medir depois. Esse risco aqui é só para nós ter a horizontal perfeita, certo? Segundo passo, nós temos a medida da DP, a distância pupilar. Vamos fazer. Dividimos bem certinho a ponta da armação. Se vocês observarem aqui, ó, do zero à minha esquerda, nós fomos até 1 centímetro e 1 milímetro. E do mesmo jeito do zero para minha direita. Como a DP não é DNP, é DP 60, então a gente coloca 30 para cada lado. Aqui na reguinha, marcamos um ponto no 30 e no 30. Aqui nós temos o molde praticamente pronto. Na montagem da visão simples, a gente usa, via de regra, 3 milímetros acima do ponto do centro geométrico da armação ou do molde para fazer a altura de montagem. Se nós medir a nossa armação aqui, nós temos 28 milímetros. Metade dela 14, ou mais 3, 17 seria a altura. Eu vou medir 17 aqui e marcar o ponto da minha altura. Nessa cruz aqui, que vocês vão observar, é onde deve ficar o meu centro óptico. Certo? Muito bem. Com o molde preparado, vamos tirar ele da armação. Olho direito, olho esquerdo. Agora vamos preparar a lente. Nosso olho direito é bem simples, é uma lente esférica. Então, como a lente está certa aqui, é correta, a dioptria de menos 0,75, eu coloco a lente no lensômetro, coloco na dioptria de menos 0,75 e o único trabalho que eu tenho é centrar ela, porque ela não tem posição de eixo, então ela vai aparecer em qualquer um desses meridianos a mesma dioptria. Eu centro ela aqui, não pega ali dentro, né? Imagem verde bem no centro da cruz de referência preta lá dentro.
centrada a lente, eu vou carimbar ela. O lensômetro me dá 3 pontos. Como é uma lente esférica, o único ponto que me importa é o central. Eu posso até apagar os outros dois, reforço o central e já indico que essa é a minha lente do olho direito. Reservo ela e vou preparar outra. A seta mostra sentido nasal. Sentido nasal, certo? Essa aqui é um pouco mais complexa, ela é uma lente cilíndrica, ela tem 2 forças esféricas, né? E tem uma posição de eixo. A posição de eixo dela é 0 grau. Eu sei que essa lente é essa dioptria, ela foi confeccionada para essa receita, então ela é mais 2,5, com um cilindro de 13,25 negativo, uma posição de eixo de 0 grau. Então eu pego o lensômetro, no tambor, na escala de eixos eu coloco ele a 0 graus, coloco a lente e vou no tambor dióptrico, esse aqui é com leitura interna, até a dioptria de mais 2,50. Feito isso, eu vou girar a lente para que ela fique na posição de eixo. Tenho total nitidez. Como eu estou na dioptria de 2,50, o meu meridiano nítido aqui é o que está na vertical, indicando o meu esférico. Agora eu vou na outra dioptria. Se eu estou em 2,50 positivo, para mim voltar 13,25 negativo, que é o meu poder do meu cilindro, eu devo parar em qual dioptria? Na menos 1,25. Menos 1,25. Menos 1,25. Menos 1,25. É, correto? Então eu volto o lensômetro até a dioptria correção 0,75. É, 0,75. Eu volto. Menos 0,75. Como o lensômetro já estava regulado na posição de eixo certo, no meridiano de 90 graus, ou 90 graus ou então vertical, no momento que eu chego na dioptria de menos 0,75, automaticamente ele já fica na posição de 0 grau, que é o meridiano horizontal, né? Fechou. Está na dioptria, a lente está centrada, eu só carimbo ela. Uma vez carimbada, essa aqui é cilíndrica, eu vou usar os 3 pontos do carimbo. Eu reforço ele e indico que é o meu olho esquerdo com a seta para o nasal. O molde que já estava pronto, eu vou agora passar a informação da lente para o molde. Observem que esse ponto que eu carimbei da lente esférica, eu vou coincidir exatamente na cruz que eu fiz aqui, que é onde está a minha DNP e a minha AP. Eu marquei assim, então eu vou cortar ela assim. A marcação eu vou fazer com a caneta de marcador de reto projetor, para que fique melhor a imagem, para vocês entenderem. Mas, como nós vamos trabalhar na lixadeira à base de água, essa marcação vai apagar. Então, a gente usa essa ferramenta, que a gente risca a lente, é uma punção, pode-se dizer, e ele não sai com água. Mas, vamos com a caneta primeiro. Aqui nós temos a lente já devidamente marcada, pronta para a fase de lixamento agora. Este olho aqui, o olho esquerdo, esse sim me interessa os 3 pontos. Vou coincidir o ponto do meio, exatamente na cruz, onde está a minha DNP e a minha AP, e vou observar os pontos laterais, que eles devem estar à mesma distância do meu risco que eu tracei no molde horizontal. Por quê? Porque se eu, por exemplo, cortar a lente desta maneira, observem aqui, ó, a distância desse ponto do meu risco, ele está bem mais longe. Significa o quê? Que na hora de conferir o óculos depois de pronto, o cilindro vai estar fora, a posição de eixo vai estar fora. Como nessa receita aqui é 0 grau e eu coloquei aqui torto, eu acredito que esteja mais ou menos uns 10 graus fora. Não pode.
Então eu tenho que obedecer essa marcação aqui. Observem, a distância do meu ponto até o meu risco é a mesma, e o centro óptico da lente, que é o ponto do meio do carimbo do lensômetro, a minha cruz onde que está a DNP e a AP. Agora podemos marcar a lente. Agora temos as duas lentes devidamente marcadas. É só ir para a lixadeira agora e fazer o processo de resinagem da lente. Estamos passando com a chave no nosso punçãozinho para que não apague. Nós perdemos a marcação lá na hora de lixar com a água. Calça a lente bem e puxa bem firme contra o molde. Não deixe ele correr, senão você altera o desenho e o formato da lente. Muito bem, agora se apagar não tem problema nenhum, que nós já temos ela marcada com metal. Para a armação de fio de nylon é importante que o corte da lente seja bem retinho, bem plano, porque se eu cortar ele deitado para um lado ou para o outro, depois para mim encaixar aqui na armação ela vai ficar escapando, ela vai ficar mais deitada para um lado para o outro. Então o corte tem que ser bem reto. Processo, eu vou lixando ela até onde eu marquei. Observe que eu não estou com o molde aqui junto comigo. A partir de agora, depois que eu lixei a lente, o meu molde é a minha armação. Então eu vou, primeiro processo, eu vou lixando ela até a marcação que eu fiz. Quando eu chego ali, eu experimento daí na armação. Não se usa mais o molde a partir de aqui, de agora. Então, cada passo que te dá aí assim na lente, a gente dá uma experimentada na armação para ver se tá do tamanho adequado. Isso mesmo. O tamanho certinho aqui tem que ficar encaixadinho na parte do metal. Observem que o corte dela está bem plano. Fazendo o desenho da armação. Eu vou secar ela agora para mim ter uma imagem, uma visualização melhor e observar o risco que eu fiz. Observem que aqui ainda eu estou longe do risco. Nessa região eu tenho que lixar mais um pouco, eu tenho que chegar até o risco. Agora eu vou dar uma volta inteira na lente, sem muita intensidade de força, para que fique parelho o processo de lixamento, porque eu lixei somente aqui e aqui. Para emparelhar eu dou uma volta em toda ela. Tudo bem, vamos secar ela. Não visualiza mais o risco. Agora vamos experimentar na armação. Observem que ela está fazendo a curva certinha da armação. O comprimento do nylon, depois do friso pronto, é só puxar. Esse olho está pronto. Passamos agora para o olho esquerdo. A lente já está devidamente lixada. Já fizemos o quebra-canto dela para tirar o fio que fica da lixadeira, porque ela é lixada de chapa, reta, fica o fio. Agora nós temos que fazer a ranhura. Essa ranhura é para que nós possamos colocar ela na armação. Se vocês observarem, aqui dentro tem um metalzinho, em algumas armações é um fio de nylon também, e esse fio que vai pegar nessa ranhura. Então, para isso nós precisamos fazer. Essa aqui é a máquina. Coloca-se a lente na máquina o mais centrada possível. Observem que essa distância aqui e aqui é igual, assim como essa e essa. Aqui nós temos as guias onde a lente vai passar entre elas, não deixando ela vir nem muito para a direita nem muito para a esquerda.
para que o friso seja executado no meio da lente. Levantando aqui a máquina, nós temos o parafuso de regulagem de profundidade do friso. Se a lente for de dioptria baixa, que é uma lente fina, a gente faz um friso menor, 1 ou 2. Se é uma lente positiva ou uma lente negativa mais forte, que tem uma espessura maior, a gente consegue fazer um friso mais fundo, um friso 3, 4 ou 5. Bem, o processo é simples, não podemos deixar faltar água. A gente liga a máquina, primeiro a lente começa a girar e aí depois você aciona o disco de toque e ela vai executar o friso na lente. Às vezes pode acontecer, como foi o caso aqui, ó, da lente ser pequena. Então, se você observar, ela fez friso até aqui, não fez nesse pedaço e seguiu fazendo ali, ó. Então, nós temos que dividir a lente aqui, ó. Colocar a parte onde não foi feito o friso mais perto do disco. Observe que a distância aqui agora é maior. Colocamos de novo na máquina e fizemos a parte que não foi feita. Vamos secar a lente e analisar. Observem que o friso ele ficou um pouco para dentro, a regulagem da máquina está um pouco falha, mas o procedimento é este. Feita a primeira, observem, eu coloquei a primeira lente nesse sentido, com a parte côncava da lente voltada para a minha esquerda, porque é a maneira conforme o disco foi projetado para isso, mas a máquina vem com o desenho da posição correta da lente. Observem que ela está na mesma posição do desenho. Como a máquina já havia sido regulada para outra lente, eu não preciso regular para esta, só fazer o friso. Sei que é uma lente pequena, tem que fazer primeiro uma metade, depois a outra. Começa a pegar. Feita esta metade, eu regulo a máquina e vou fazer a outra metade. A armação, ela pode ser feita de várias maneiras. Você pode usar como ferramenta uma fita dessa de fazer presente, você pode usar um próprio pedaço de fio de nylon. Nós vamos usar aqui a fita. Observem que eu encaixei a lente no nasal e na têmpora. E em cima ela estava no lugar já posicionado. Eu seguro firme ela para não sair da posição. Passo a fita através do fio de nylon dela. Encaixo primeiro a parte temporal. E aí eu deslizo a fita até que ela vai e encaixe. Ela escapou, não ficou bem correta em cima. Vamos repetir o processo. Às vezes acontece da lente ter uma curvatura diferente da armação que você precisa tirar ou pôr curvatura nessa sua armação. Agora sim, ela está bem colocada. Observe se o fio de nylon ficou na canaleta.